Cá estamos nós então na segunda parte desta, que é uma conversa sobre Fórmula 1 com João Carlos Costa, comentador Sport TV, numa altura em que estamos prontos, faltam 2 semanas, mas estamos prontos para o regresso da Fórmula 1, vamos até aos Países Baixos. E agora, nesta segunda parte, depois de falarmos das equipas, vamos falar de pilotos, João, e neste caso concreto, começar talvez, e porque vamos falar deles de uma forma rápida ou não, depende aqui de ti, mas ia-te perguntar pelo Max Verstappen, que nesta altura continua a liderar. É um piloto que já tem uma desistência no seu palmarés. Ele na Austrália, com letras pequeninas é difícil, mas pronto, na Austrália não pontuou. E temos um Verstappen que nesta altura tem 80 pontos praticamente de avanço. E pergunto-te eu se agora, falando de piloto, se tem sido uma desilusão, se tem sido normal ou está acima das tuas expectativas. Se calhar, como falávamos nas equipas, daquelas que foram desilusão e daquelas que estão acima, o Max nesta altura, o que é para ti? O Max está a fazer a diferença, sempre que pode e sempre que o carro não é tão competitivo como ele estava habituado nos 2 últimos anos, para não dizer nos últimos 3, tem feito muitas vezes a diferença pela positiva, na forma como gera o esforço ao longo da corrida, na forma como consegue evitar os problemas que o carro vai apresentando, e temos visto alguns problemas, sobretudo na fase final das provas. Acho que o Max tem todo o mérito em estar na liderança do Campeonato do Mundo. Tem mais vitórias que toda a gente, tem os tais 80 pontos, são mais do que merecidos. Acho que não se pode apontar absolutamente nada a Max Verstappen nesta temporada, está ao nível que esteve nas 2 últimas. Mas não está mais nervoso, pergunto-lhe, teu João, naquela reação, por exemplo, na Áustria, com Não sei, ele já não estava habituado a ser posto à prova lá está. desta forma. E toda a gente sabe que o Max é muito agressivo e defende-se fortemente e nem podia ser de outra maneira, porque senão ficava em casa. Acho que esta segunda parte, vamos chamar assim, estes últimos 10 grandes prémios, certo, vão permitir medir exatamente a proporção de quanto isto está a afetar o Max Verstappen. Até agora não me parece que esteja a afetar grandemente. Está com mais trabalho. Deixou de fazer grandes prémios com o braço de fora. E o ano passado fez vários grandes prémios com o braço de fora. Este ano, desde Miami, sobretudo desde Miami, deixou de os poder fazer. E isso, obviamente, obriga a ter uma forma de estar na corrida, uma gestão de corrida completamente diferente daquilo que aconteceu o ano passado, sobretudo no ano passado, quando ele ganhava grandes prémios. Nunca é fácil ganhar, atenção, temos aquela tendência, ele ganhou facilmente. Não, ele não ganhou facilmente. Ganhar um grande prémio de Fórmula 1 é difícil, não é para todos, por isso é que só há 20 pilotos que lá estão. E ele nesta altura está, não é de redescobrir que tem de lutar, mas voltou a estar obrigado a batalhar mais. E ter um Jean-Pierre, que até agora era o engenheiro só dele e que neste momento assumiu outras posições devido às saídas. Mas o Jean-Pierre agora nesta altura parece estar um bocadinho mais focado dentro da gestão desportiva da própria Red Bull em relação àquilo que era costume. Não me parece que seja por aí. Acho que a relação deles é fantástica. Certo. Totalmente podem não ter aberta. tempo. Não, penso que não terá a ver com isso. Não terá a ver com isso. É apenas e só o facto de, durante os grandes prémios, 24 grandes prémios do ano passado, houve muitos em que foram passeio, entre aspas, obviamente, e este ano, a partir de Miami, esse passeio deixou de existir. E houve grandes prémios onde o Max teve de se empregar a fundo para conseguir um segundo lugar, ou uma vitória. O ano passado, raramente teve essa necessidade. É porque ele chega mesmo não vencendo, ganha pontos aos adversários, que é também um pormenor curioso nesta temporada. Essa é a questão. Sem precisar de ganhar. A menor execução dos outros permite que a Red Bull, com o Max Verstappen, continue a ter uma grande vantagem no Mundial de Pilotos. Sem dúvida nenhuma. Falando de Lando Norris, a pergunta que eu me lembro, só para te colocar, é se os 8 pontos de diferença de ficar de primeiro, passar para segundo no Grande Prémio deste caso da Hungria, pergunto-te se achas que pode fazer diferença aquela decisão, porque... Eu se fosse a McLaren, não deixava sequer isso no ar. Acho que foi um erro. Mas é a minha opinião. Eu não tenho nada contra ordens de equipa. A Fórmula 1 é um desporto de equipa. Apesar de ser um desporto
onde o piloto vai no carro sozinho, mas é um desporto de equipa. E, de facto, foi uma decisão que eu não consegui entender, independentemente do Oscar Piastri merecer ou não ganhar o Grande Prémio, mas naquela situação, a verdade é que eu, como equipa McLaren, estando um piloto a lutar pelo título mais do que o outro, eu teria dito ao Sr. Oscar Piastri, meu amigo, desculpa lá, mas quem vai ganhar o Grande Prémio é o Lando Norris. E o próprio, no meio disto tudo, onde é que ficou o próprio Oscar, que tinha uma costela partida, veio-se saber agora, Sim. Porque não dizer, eu não quero a primeira posição, hei de vencer noutros grandes prémios, não agora. Esquece, não, esquece. Isso o piloto de Fórmula 1 nunca fará. Não, porque aquilo foi um diálogo tão seguido, era o Oscar que falava, era o Lando. Não fará. Ele deveria ter dito. Eu acho que o Oscar tem tido uma temporada muito engraçada. Começou bem, passou ali por um período, sobretudo quando o McLaren ganhou competitividade e se aproximou, para não dizer igualou o Red Bull, ou se calhar agora até já ultrapassou o Red Bull. O Lando Norris superiorizou-se, mas nos últimos grandes prémios temos tido um Oscar Piastri que se calhar demorou um bocadinho mais em entender a forma de guiar o carro com as últimas evoluções. É uma hipótese que eu ponho, não tenho baseada em nada, mas é uma hipótese. Ele demorou mais tempo. Mas já toda a gente sabia, e cada vez se confirma mais, que é um piloto capaz de fazer coisas brilhantes. Certo. E é um Lando Norris psicologicamente em baixo desde a Hungria, não é? Não sei. Olha, não terá mexido muito com ele? Não vou por aí. Não vou nessa bitola. Acho que o Lando Norris não é propriamente o mais forte dos pilotos em termos mentais. Sinceramente. Não é. Mas no braço é bom. Na competitividade em pista também. Às vezes tem alguma dificuldade na relação com o engenheiro, já se percebeu também. Mas a verdade é que ele conseguiu dominar este carro, esta última evolução do McLaren, muito competitivo, dominou-a primeiro do que dominou o Oscar Piastri. Agora vamos ver se esta igualdade começa a existir, se vai manter até ao final do ano ou se um deles volta a ter superioridade. Eu, se fosse a McLaren, apostava só num cavalo. Claro, e já se viu vários campeonatos perdidos por causa de dois. E falando aqui de Nigel Mansell, que faz uns anos que conseguiu a vitória de ser campeão, não é? Muito bem. Estava a ver aqui 15 pontos que o Piastri ganha ao Lando Norris nestes últimos grandes prémios, nestes últimos dois. Na Hungria faz a vitória e o Lando fica com 18. Bélgica, 10 pontos para o Lando e 18 para o Piastri, portanto, com a segunda posição. Portanto, aqui parece haver aqui uma tendência decrescente. Vamos ver se assim será ou não. Mas o atraso no campeonato do Oscar Piastri face ao Lando Norris, eu, se fosse a McLaren, apostaria mais no Lando Norris. Não é? Sem dúvida. Tem mais hipóteses de chegar ao título do que o Oscar Piastri. Lá está, o Oscar Piastri está naquela posição em que o Max Verstappen já não precisa de ganhar para ser campeão face ao Oscar Piastri. O Lando Norris está ainda capaz de obrigar, está ainda numa situação que leva a que o Max Verstappen ainda tenha de ganhar grandes prémios. E dos três primeiros, o único que não tem abandono ainda em nenhum grande prémio é mesmo o Lando Norris. O Verstappen já abandonou na Austrália. O Lando Norris pontuou em todas as provas. O Lando Norris pontuou em todas as provas. O Oscar Piastri fez todas as voltas dos grandes prémios, ou seja, terminou todos os grandes prémios. Mas o Lando Norris não acabou um grande prémio, pontuou porque tinha pontuado na corrida de sprint e isso faz com que ele tenha pontos em todas as provas. Acho que a McLaren está a fazer uma temporada muito boa, com alguns erros na execução, como eu disse, com dois pilotos muito rápidos, dois jovens pilotos que têm tudo para ser no futuro grandes estrelas da Fórmula 1. Agora vamos ver como é que a equipa gera esta competitividade do MCL 38 face ao Red Bull e vamos ver como é que a equipa, tendo dois galos para o poleiro, vai gerir os dois galos. Claro. E vamos ver como é que esta equipa, que tem dois galos para um poleiro, enquanto que a Red Bull só tem um nesta altura, verdadeiramente só tem um, consegue gerir os pilotos para lutar pelo título de pilotos e para lutar pelo título de construtores. É um desafio que a McLaren tem pela frente. É dos bons desafios para gerir. Bons desafios. E no meio dos McLaren tens os dois pilotos Ferrari, Leclerc e também o Sainz, também nesta altura. Começou melhor do que está, não é? Sim, exatamente. Equipa e agora são a quarta. Pois, lá está. Voltamos à questão do SF24 e dos problemas que o carro tem tido.
Os dois pilotos não estão a conseguir dar a volta aos problemas. Ainda se pensou, o Sainz guia de uma forma, o Leclerc guia de outra, se calhar num carro será mais fácil para um, o carro será mais fácil para o outro. Não parece ser o caso. Os dois pilotos estão a ter dificuldades em levar o SF24 ao nível de performance que teve no início da temporada. Vai depender do carro. Acho que não ficaria totalmente surpreendido se a McLaren a Ferrari não conseguisse evoluir o carro e se o Leclerc e o Carlos Sainz acabassem o ano com uma posição atrás dos homens um homem da Red Bull, os dois da McLaren e até os dois da Mercedes. Em relação àquele senhor que tem 105 vitórias em grandes prémios, tínhamos este piloto que começava o campeonato falando assim, 6 pontos na primeira corrida, depois 2, 0, 2, 9, 8, 8, 6, depois de repente 12 pontos no Canadá e a partir daí até alcançar 2 vitórias nas 3 últimas provas. Falamos de Sir Lewis Hamilton. O que há a dizer dele e do colega da equipa? Vamos lá ver. O Sir Lewis Hamilton, quando tem um carro competitivo, é um perigo. Certo. É um perigo. Hammer Times e tudo mais que nós sabemos. É um perigo. É um grande perigo para qualquer outro adversário. Mas precisa ter esse carro competitivo. E demorou tempo a ter este carro competitivo. Deve ser um e-mail a desbloquear esta situação? Não me parece de todo. Também não, mas há quem romanceie a coisa. Não parece todo. Não parece todo. O Lewis Hamilton é tudo menos preguiçoso, atenção, mas precisa ter um carro competitivo. Precisa ter o carro onde ele sinta senão desiste. Que o carro faz, digamos que um conjunto uníssono com ele, não é? Portanto, os dois formam um só. Acho que é mais isso. E descobriu isso em Silverstone, descobriu isso também em parte em Spa, ainda que o Russell tenha feito uma melhor corrida, depois acabou desclassificado. Mas digamos que o Lewis Hamilton parece estar de volta, e é bom termos o Lewis Hamilton de volta, porque ele, quando está de volta, quando está ao seu melhor nível, é um espetáculo. E vamos ficar à espera que isso se repita, e vamos ficar à espera que o George Russell consiga repetir nos próximos grandes prémios e que o W15 seja capaz de o fazer também, de o ajudar aquilo que fez em Spa. A corrida do George Russell em Spa é um hino à execução. Muito, muito brilhante mesmo. E havia mais pilotos que fizeram a mesma estratégia e não conseguiram dar tão à frente como ele. A verdade é que os dois que fizeram essa estratégia ganharam o primeiro e o segundo pelotão. Mas pronto, a verdade é essa. Mas é um hino à execução. Ele tem que engordar. Tem que, ao contrário de ti, ao contrário de ti, o George Russell tem que engordar mais 1 quilo, pelo menos, para não acontecerem situações iguais. Não sei, sinceramente, não sei. Deixa lá estar assim, Deixa. Muito bem. Da sequência de pilotos que vêm a seguir, temos um Perez, eu não sei se vale a pena falar dele, em que começa com 18 pontos, 18, 10, 18, 21, 18, e depois, de repente, a partir de Miami, outra vez Miami, tem 4, 0, 0, 4, 7, 0, 6, 6. Não há muito a dizer sobre o Sérgio Pérez. Não está a cumprir aquilo que se esperava. Se calhar até está. Basicamente com os mesmos números de pontos que tinham no ano passado nesta altura. Pronto, até renovaram o contrato, se calhar está a fazer o que se quer. O que é que podemos dizer mais? Não se adapta ao carro, não está com vontade competitiva. Não sabemos. Sabemos que os resultados não estão a acontecer. Mas desde Miami. Se nós olharmos com atenção para o ano passado, eram muitos os grandes prémios em que o Max lhe dava 2, 3 décimas, 4 décimas por volta. Portanto, não há assim grande diferença. Podemos dizer, outro piloto no lugar do Sérgio Pérez faria melhor. Se calhar sim. Até mesmo dentro da estrutura da Red Bull, se calhar sim. Mas temos a certeza? Não me parece. Sei que o lobby mexicano tem funcionado, tanto que se renova o contrato. Muito bem. João, dos que seguem, vou-te deixar aqui alguns nomes, se queres falar de algum em especial. Eu falava-te aqui, por exemplo, de Alonso, o primeiro, como dizias e bem, o primeiro do segundo pelotão. Depois de Alonso, Stroll, Hülkenberg, estou a falar a nível de classificação, Hülkenberg, Tsunoda, Ricciardo, depois no meio disto temos um Berman que consegue os 6 pontos, Gasly, Magnussen, Ocon, Albon, Zhou, Sargent e Bottas. Nesta altura, que são os pilotos que ainda não pontuaram, os 3 últimos, o Zhou, Sargent e o Bottas. Queres-me destacar aqui algum? Destaco o Alonso, sobretudo na primeira parte do campeonato. Nesta segunda parte não tem estado tão eficaz, não consigo perceber porquê. Inclusive nos últimos grandes prémios o Lance até tem feito mais pontos que o Alonso. Não sei bem porquê, mas gostava de entender.
não me parece que seja desinteresse, pelo contrário, acho que é o Alonso a trabalhar para a equipa, a sujeitar-se a isso para bem da equipa. E desenvolver mim, alguma coisa mais para o ano, já? Para mim isso é uma surpresa, porque não estou habituado a ver o Alonso nesse papel, mas pronto, ainda bem que assim é. A idade está-lhe a trazer essa maturidade. Se calhar o facto de ter feito corridas no Campeonato do Mundo de Resistência também lhe trouxe essa maturidade de saber dividir-se, saber trabalhar em grupo. E o todo o terreno? E o todo o terreno? E o todo o terreno. É uma opinião, mas se calhar não é partilhada por muita gente. Destaco o Hülkenberg, tem feito uma excelente época, e destaco o Tsunoda. São os 3 pilotos que eu acho que merecem destaque no segundo. Mas porquê o Tsunoda? Deixa-me voltar a isto, porque há pouco tinha ouvido o nome e agora voltamos a ele. Mas o Tsunoda em si, falando de pontos, tem os mesmos que o Hülkenberg. Mas a sequência de pontos não é assim nada brilhante. O melhor resultado que ele tem é em casa, mais uma vez Miami, voltamos a falar disso, onde tem os 7 pontos, porque de resto não tem passado disso. Mas vamos quando lá ver. comparas... Nós começámos uma temporada, Gonçalo, em que podíamos ter uma situação em que os 10 lugares pontuáveis pertenciam às 5 principais equipas, às 4 que lá estão e mais à Aston Martin. Portanto, todos os pontos conseguidos pelos pilotos das outras 5 equipas seriam um bónus e cada ponto valeria muito dinheiro. E a verdade é, primeiro, que a Aston Martin não tem estado ao nível que nós esperávamos que estivesse. Certo. Os carros da frente têm tido alguns problemas e têm acontecido abandonos e têm acontecido algumas estratégias menos boas e até grandes prémios onde eles não são tão eficazes como nós estávamos à espera. E nesta altura, os carros do segundo pelotão têm muito mais pontos do que eu estava à espera que se aproximar, certo? E o Tsunoda tem feito das tripas coração para aproveitar quase todas as oportunidades. Um bocadinho exemplo do Hülkenberg. Tem aproveitado quase todas as oportunidades. Por isso é que eu acho que se compararmos com o Fernando Alonso ou com o Lance Stroll, relativamente às expectativas, o Fernando Alonso e o Lance Stroll era expectável que tivessem nesta posição no campeonato. E só tem mais 2 pontos, o Stroll só tem mais 2 pontos. Era até expectável que tivessem melhor. Portanto, é uma surpresa estarem com tão poucos pontos, mas também têm feito das tripas de coração para conseguir esses pontos, porque há muitos grandes prémios onde a Aston Martin tem executado melhor do que aquilo que o carro vale. É um facto. E há que dizê-lo, o Aston Martin e os seus 2 pilotos têm executado melhor do que o carro vale. E o Tsunoda tem executado bastante bem em algumas corridas. O Nico Hülkenberg a mesma coisa, com a ajuda da equipa, obviamente. E sobretudo na comparação direta com os seus companheiros de equipa, Magnussen e Ricciardo, tanto o Hülkenberg como o Tsunoda levam uma vantagem substancial. 10 pontos aqui deste caso sobre o Ricciardo. 10 pontos no segundo pelotão é uma eternidade de pontos. Certo. 10 pontos é uma eternidade de pontos. Porque nós não estamos à espera de borlas. E elas têm acontecido, verdade. Mas nós, quanto muito, nesta altura, estamos à espera que um desses carros, o AS, o V-Carb ou o Aston Martin, fiquem na posição 9 e 10 do Grande Prémio. Portanto, que lutem por 3 pontos. E se olharmos para aí, vejo várias classificações acima dos 2, 1. De vários lugares, quintos, sextos, sétimos, a serem ocupados por pilotos desse pelotão. E essa é a parte interessante deste ano. Eu não estava à espera que acontecesse e está a acontecer. Uma das coisas que eu noto aqui também, no facto é na Aston Martin que se perde, faz inícios de corrida muito bons, com mais peso, e depois a meio da corrida o carro mais leve, os pneus já não... que é a mesma coisa para o Tsunoda. Já não é assim. O Tsunoda víamos nos 10 primeiros e depois de repente, quando dá aquela volta, mudança... Eu Aston Martin, acho que a Aston Martin tem executado melhor do que aquilo que o carro vale. Certo. E isso tem feito a diferença de forma positiva, tanto por parte do Fernando Alonso, na parte mais inicial do campeonato, como agora nos últimos grandes prémios, até o Lance tem conseguido fazer isso muito bem. O V-Carb é um carro menos competitivo do que aquilo que às vezes o Tsunoda tira dele. É a minha opinião. É a minha opinião. Acho que o Tsunoda está num nível, ainda comete alguns erros, mas quando as coisas funcionam bem, tem feito grandes prémios. Muito bem. Terminamos, se não houver mais nenhum nome de pilotos que queiras aqui destacar. A surpresa pela negativa do Valtteri Bottas, que agora anda a conduzir um Audi na América. Tem a ver com o Sauber. Acho que, por exemplo, que o Gasly e o Ocon têm conseguido a espaços bons resultados com um carro que não, sobretudo na fase inicial do campeonato, não era muito competitivo. Tem melhorado o Alpine, mas não é nem pouco mais ou menos o melhor carro, nem o segundo melhor carro do segundo pelotão. E eles têm conseguido alguns bons resultados. Percebendo bem a estratégia. Gasly tem 6 pontos
e o Ocon 5. 11 pontos para a Alpine, com um carro que no Certo, início da certo. temporada era o pior Certo. de todos. Parece-me muito bom. Parece-me muito bom. Mesmo assim, apesar de todas aquelas revoluções internas, é uma equipa. Eu não consigo entender. É um case study. Havemos de saber isso mais à Vou frente. só dizer a talho de foice. Há uns tempos descobri uma famosa revista dos anos 80, que era o Grand Prix. Certo? Tenho muitos guardados aqui em casa. Quando quiseres. E leio um artigo, acho que é em 82, quando o Gérard Larousse assume a direção da Renault. E aquilo que nós lemos nesse artigo de 1982, passados 42 anos, repete-se. Está na gênese. Não há muito a saber. Não há muito a saber. A chaleira, na altura da chaleira, continuou mudando. Ali já era na altura em que se ganhava grandes prémios. Aquilo já Exato. não era só a chaleira, já se ganhava grandes prémios. Mas ganhar títulos foi impossível. Claro, com o só senhor depois do mais capacete. tarde. Muito bem. João, minutos finais também, porque pouco mais tenho de bateria, mas o suficiente ainda para falarmos aqui de fait divers, como dizem os senhores franceses, já que estávamos a falar da Alpine e da Renault, mas deixava-te aqui alguns tópicos da minha parte e da tua estarei disponível de alguns que eu não me lembro, mas gostava de falar um bocadinho mais do sistema e do esquema, melhor dizendo, Audi, que tem ali alguma coisa que parece, não é bem aquilo que nós tínhamos de ideia, principalmente quando nos venderam de início, porque parece, e isto agora que o projeto está pronto para ser posto em prática, começam a haver mudanças de fundo significativas. Queres-me falar aqui um bocadinho de tudo aquilo que mudou desde quando que se foi criado esta... Eu sou crítico da escolha da Audi desde o início. Na perspectiva de que fazer uma equipa destas numa estrutura na Suíça parece-me um erro. Aí tenho que concordar com o Eddie Jordan, para se fazer uma boa equipa da Fórmula 1 tem de estar lá no Reino Unido. Silverstone. Naquele círculo ali à Silverstone. volta de Milton Keynes. Isso. Ou então ao pé da McLaren. Mas sobretudo ali no círculo à volta de Milton Keynes. Porque, verdade que a Audi pode ser uma Ferrari e tem capacidade financeira para isso. Agora, parece haver algumas convulsões internas. Percebeu-se que o Sr. Seidler e o Sr. Hoffman, a determinada altura, se zangaram. E a decisão da direção da Audi foi dizer adeus aos dois. Não sei explicar porquê, mas lá haverá razões para isso. A contratação do Binotto parece-me boa, sobretudo que o Binotto não vai estar obrigado a tomar conta da estrutura e a falar sobre a estrutura. Vai estar ocupado com questões técnicas e de organização. Parece uma boa escolha. Tal como o André Seidler também me parecia uma boa escolha. Acho a escolha do Jonathan Whitley um tiro fantástico. É na mousse. É alguém que percebe bem os regulamentos, que sabe bem o que é afinar uma equipa na sua estrutura. Agora, dois homens não fazem uma equipa. São dois bons chefes, mas não fazem uma equipa. E eu temo que a Audi não consiga, com a estrutura em Vinwell e com os motores na Alemanha, encontrar o caminho certo para ser competitiva. Verdade que a Audi sempre que entrou em qualquer coisa ganhou, não é? Numas vezes demorou mais, noutras vezes demorou menos. Mas sempre que entrou em qualquer coisa ganhou. Não sei se o irá conseguir com essa facilidade na Fórmula 1. Não sei se o irá conseguir, ponto. E para uma equipa ambiciosa. O projeto não nasceu direito. É isso. Direito. E estão a corrigir agora, mas um piloto para uma equipa de topo poderá ser este Nico Hülkenberg? Achas que é uma boa escolha para um projeto? Para este ano de 2025, sim. Acho que aquele projeto precisa depois de um nome, se calhar, mais sonante, ou de um jovem capaz de deslumbrar. Eu estava convencido que esse piloto seria o Carlos Sainz. O Carlos Sainz, por alguma razão, não aceitou o desafio. Não sei se teve a ver com questão financeira, não sei se teve a ver com questão de projeto, não sei se teve a ver com ele sentir que a organização deste projeto não é aquela que ele já viu em equipas como a McLaren, em equipas como a Ferrari, em equipas como, inclusive, a Renault e até na Toro Rosso, e sentiu que isto não ia no bom caminho. Pronto. Não tenho ideia, ele não explica e, portanto, a escolha do Williams ele não a explicou, na verdadeira extensão da palavra, nem porque é que rejeitou aquilo que parece que existiu um convite de Audi. Não tenho que explicar também, verdade seja dita. Mas acho que
nesta altura, a questão piloto, sobretudo para 2025, é o menos importante para o projeto da Audi. Há que definir, há que encontrar uma estrutura, há que perceber se desde Vineville há a capacidade técnica, estrutural, humana e de infraestruturas para fazer uma equipa ganhadora. Nesta altura, é a minha opinião que não há. Mas se calhar pode vir a haver. A verdade é que a Sauber já teve uma ligação mais ou menos forte com a Mercedes, já teve uma ligação mais ou menos forte com a BMW, já foi BMW. Com a BMW não conseguiu levar o projeto a bom porto. Com a Mercedes levou nos tempos do Grupo C, no WEC, mas depois as primeiras ligações na Fórmula 1 nunca deram enormes resultados. Ajudaram a desenvolver aquele motor, sem dúvida nenhuma, e a tornar a Mercedes competitiva com aquele motor para depois ganhar com a McLaren, de facto. Mas vamos ver o que acontece com a Audi. Eu não estou assim tão convencido quanto isso. Estava mais convencido com o projeto Porsche Red Bull do que com este Audi Sauber. E esse projeto Ford Red Bull também tem muito que se diga, mas não é para hoje. Não, o Ford Red Bull é um projeto interessante, mas também tem algumas questões a serem levantadas, mas não é para hoje. Muito bem. João, o que eu me lembro também como tópico para esta parte final era, inevitavelmente, falar do lugar número 2, ou 1, mas terá que ser o lugar número 2 da Mercedes no próximo ano. Antonelli parece ser cada vez mais o Sr. Kimi, parece ser cada vez mais uma garantia, tanto com os testes que tem feito, com os carros que lhe têm posto nas mãos e nos pés. E eu pergunto-te qual é o teu feeling em relação ao carro número 2, vamos chamar assim, dentro da equipa Mercedes, quando o famoso Sir se for embora. Vamos lá ver. Se o Toto Wolff quiser o Kimi Antonelli no futuro, ou põe na Williams no próximo ano, ou põe já diretamente na Mercedes. Tem feito grandes resultados na Fórmula 2? Não tem feito nada de extraordinário, já ganhou corridas, mas não tem feito nada de extraordinário. E a propósito disso, achas que é preciso, e eu aqui porque recordo mais uma vez a quem ele dá o nome, o famoso Kimi Raikkonen, que é conhecido na altura por dar o salto da Fórmula 3 diretamente para Kimi a Fórmula 1. Tinha 30 provas feitas, certo. Fórmula Renault, na altura era Fórmula Renault, tinha 30 provas feitas e na altura foi até muito criticado o Peter Sauber por ter escolhido o Kimi Raikkonen, e as coisas resultaram. Acho que não é por aí, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a vontade da Mercedes, aquilo que a Mercedes sabe e nós não temos hipóteses de saber, daquilo que têm sido os testes. Se calhar perceberam que o Kimi Antonelli consegue gerir muito bem toda a pressão que é ser piloto de Fórmula 1, para mais entrando pela porta grande. Não está fora de questão que ele seja um Lewis Hamilton. Pronto, verdade. Não está fora de questão. Se nós pensarmos bem, o Lewis Hamilton entrou para a McLaren com um carro ganhador no primeiro ano e ao sexto grande prémio estava a ganhar e logo nos primeiros grandes prémios andou na frente. Verdade que vinha de muitas vitórias nas disciplinas de promoção. O Antonelli também tem muitas vitórias na Fórmula 4 e na Fórmula Regional, não tem tido tantas na Fórmula 2. Só uma, que eu me recordo. Se o objetivo do Toto Wolff é pô-lo na Mercedes, só tem duas hipóteses. Ou põe-o já na Mercedes, em 2025, e se as coisas não correram bem no ano de 2026, tem hipótese de se retratar ele, Toto Wolff, e fazer uma escolha diferente, ou põe-o na Williams a rodar, ou noutra equipa, mas em teoria seria na Williams, e depois mede se ele tem estatuto para chegar à Fórmula 1 em 2026, à Mercedes, não é à Fórmula 1, à Mercedes em 2026 ou não. Portanto, digamos que a vida do Toto Wolff, por um lado, está facilitada porque tem um lugar disponível na Mercedes, e portanto pode pô-lo já a rolar em 2025, como tem também a hipótese de fazer um acordo com a Williams e pô-lo a rodar na Williams. Porque já se percebeu que ele quer mesmo que o Kimi Antonelli vá para a Fórmula 1. Sim. Portanto, é uma decisão que está tomada. Parece-me a mim que está tomada. Agora resta saber onde é que o vai pôr. E tem a sorte, o Toto Wolff, de ter estas duas hipóteses. Vamos ver qual é que ele escolhe. Eu parece-me que será cedo demais para ir para a Mercedes. Não sei se será cedo demais para ir para a Williams, mas para a Mercedes parece-me cedo demais. Mas pode ser uma enorme surpresa e deixar-nos todos calados, não é? E prepará-lo para 2026, sabendo-se que vai ser mais uma vez uma folha em branco. Preparar na perspectiva de eles sabem que em 2026 podem ter um carro ainda mais competitivo, precisam ter uma dupla de pilotos forte para tirar partido desse carro.
porque 2026 é uma incógnita para toda a gente. Toda a gente, é uma folha em branco. Portanto, se é, eles não, eu acho que ele não vai fazer o Kimi Antonelli estrear-se em 2026 na Fórmula 1. Ele Já vai é muito fazer tarde, no próximo já é ano. muito tarde. Tem que ser. Muito bem. João, tema, há algum que gostasses que não foi aqui abordado ou vamos falar dos bolos? Acho que já falámos do calendário que parece não ter grandes novidades e para o ano, pelos vistos, não tem grandes novidades outra vez. Acho que estamos a entrar numa fase de verdadeira loucura. Acho que 24 grandes prémios. Eu, por mim, para ver, podia haver grandes prémios todas as semanas. Se é para ver, bora aí. Mas acho que 24 já estamos, não é no limite, já estamos para lá do limite. Acredito que irão ser 25. Estou muito curioso para ver esta nova estratégia da Liberty, esta história do Grande Prémio do Ruanda, esta nova ideia de fazer alterações ao regulamento desportivo, os pontos, as grelhas invertidas, etc, etc, etc. Estou muito curioso para ver onde é que isto vai. Acho que o Stefano Domenicali, nos últimos tempos, tem uma tendência natural para falar demais, mas é a minha opinião. E está a criar, na minha opinião também, alguns anticorpos pessoais. Mas já que estamos a falar de anticorpos, esta não me lembrei, mas lembrei-me agora de repente por causa do que me disseste. Há alguma, pronto, vamos chamar-lhe outra vez, há quem tenha muitos anticorpos ao presidente da Federação Internacional do Automóvel, porque ficou assim no ar aquele mau ambiente de querer cumprimentar, ele querer cumprimentar todos os pilotos e nem todos os pilotos lhe retribuem o passou bem. E vamos terminar por aqui, João. Não tenho ideia, nesta altura. Sabes que quando... Mas notou-se, não foi, João? Quando o Ben Sulayem fez a sua candidatura, eu tive a oportunidade de ouvir aquilo que foi a única exposição mediática dessa candidatura. Ele e Robert Reid, no Royal Automobile Club britânico, foram convidados para expor aquilo que era a estratégia da candidatura do Ben Sulayem para o futuro do desporto motorizado. E digo-te muito sinceramente, gostei daquilo que o Ben Sulayem disse e gostei ainda mais do que aquilo que o Robert Reid disse. E queres a minha opinião? Aquilo que eu ouvi nessa altura, até agora, people. Portanto, aquilo que foram as promessas deste presidente e deste conjunto de pessoas que trabalham com ele diretamente, não estão ainda de forma alguma, digamos que, institucionalizadas no mundo do desporto motorizado. Para mim tem sido uma desilusão, porque gostei muito dessa apresentação. Não me sinto enganado, porque nestas coisas sabemos que uma coisa é a campanha, outra coisa é a execução, mas sinto-me parcialmente enganado. Acho que tanto ele como o Robert Reid não têm tido a mão que eu pensei que os dois pudessem ter. Mas lá está, mais uma vez. Mas ficam certas as palavras também da candidata da altura, Fabiana Eccleston, que aqui comigo no 16 válvulas, pelo menos daquilo que prometeu, ela está a cumprir, portanto fica esse desafio, pelo menos a parte das senhoras no desporto motorizado, nomeadamente na América do Sul. É um facto, mas houve uma quantidade de outras propostas para os campeonatos principais que não estão a ser tidas em conta. E acho que a Federação Internacional do Automóvel precisa de parar, pensar e voltar a reganhar o poder dentro da estrutura do desporto motorizado. E, sobretudo, nunca perder o poder desportivo. Vamos terminar como começámos. Vamos falar de ti. Eu pergunto como é que tu resistes, estando nessa boa forma física, aos bolos que são entregues nos fins de semana de corridas, lá neste caso, na redação da Sport TV. Não comes mesmo ou comes só para dizer obrigado? É só um bocadinho, como só um bocadinho. Não. Como só um bocadinho. Não, mas é uma tradição que foi institucionalizada, digamos. E bem. E agora tornou-se quase uma obrigação. Mas é uma maneira, sabes que é uma maneira de unir as pessoas. Sem dúvida. E acho que isso transparece para quem está de fora, para quem não nos conhece pessoalmente, e tu conheces-nos nós pessoalmente, portanto terás uma opinião mais formada sobre isso, mas transparece uma coisa, que é, de facto, nós damos bem, somos um grupo de pessoas profissionais, mas que têm a sorte de trabalhar com amigos. Exatamente. E isso é a coisa mais deliciosa que existe. Por muito esforço que seja feito, por muito cansaço que aconteça, por muita saturação às vezes que acabe por surgir face a este continuado de grandes prémios atrás de grandes prémios, nós continuamos a ter o prazer de estar juntos. E isso não tem preço.
Não, como eu costumo dizer, não trabalhamos à borla, mas digamos que é o suplemento de vencimento. Exatamente, Essa amizade é uma espécie de suplemento de vencimento. E é uma boa maneira de terminarmos entregando os parabéns através de ti para toda a equipa que te acompanha. Cada um à sua maneira, cada um faz o seu trabalho, mas ficam através de ti, que não os posso ter aqui a todos ao mesmo tempo, mas gostava, João, que fizesses passar um agradecimento pelo trabalho que é feito. E a ti, João, pela paciência de ter estado aqui uma hora à volta da Fórmula 1, falarmos aqui um bocadinho. Grande prazer. Falar de corridas é o que eu gosto. Claro, e tenho a certeza que havia muito mais para dizer, mas para já, continuação de bom trabalho, uma boa segunda parte de Fórmula 1 e o resto, os rallies e tudo mais, onde nos tens deleitado a todos, naturalmente, com os teus conhecimentos. Um grande abraço, João, uma boa continuação e vemo-nos então nos Países Baixos. Uma boa noite e obrigado.